A NBA passou décadas tentando impedir jogadores dominantes, mas acho que a liga criou um problema maior. Porque Victor Wembanyama não parece um jogador real. Existem jogadores que mudaram a NBA. Michael Jordan mudou, Curry mudou e LeBron conseguiu criar um legado. Mas o Wembanyama pode quebrar de uma vez por todas a NBA. Normalmente, quando aparece um desgraçado de 2,24 m, é um cara completamente destrambelhado e com algum problema de gigantismo. Mas o Wembanyama não entra na lista de jogadores que simplesmente ficam em cima do aro e ficam fazendo rebotes e pontos sem parar. O cara é uma aberração genética e todo mundo sabe que ele já criou a NBA 2.0, mas ele tá prestes a quebrar a NBA de uma vez por todas. O Wembanyama simplesmente meteu 15 tocos contra o Wolves. Isso não é brincadeira. Num jogo de playoffs, o cara simplesmente meteu 15 tocos. Isso é um absurdo e eu tô aqui pra falar como o Wembanyama vai destruir a NBA. Mas antes de eu destruir a forma como você vê a NBA e jogadores altos, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque tem muito desse por aí. Bora pro vídeo. Normalmente, jogadores altos próximos ao Wembanyama têm uma simples categoria que eles se destacam mais. Seja nos tocos, nos rebotes, nos pontos, assistências, mesmo sendo raro. Mas o Wembanyama simplesmente sabe fazer de tudo e já demonstrou ser um dos jogadores mais completos da NBA. É a mesma coisa que você pegar um maluco, tipo o Anthony Edwards, meter 2,24 m nele e falar assim, continua com a sua mobilidade. E aí simplesmente surge o Wembanyama, um monstro que sabe fazer tudo na quadra. Sabe quando você vai criar a desgraça de uma build no 2K absurda e você decide colocar tudo em altura? É exatamente o que fizeram com o Wembanyama no Spurs, porque cada vez esse maluco cresce mais. Primeiro ele construiu a NBA 2.0, que gira em torno dele. Agora ele tá quebrando a liga. Se esse cara crescer mais 3 centímetros, ele vai simplesmente fundar uma nova NBA com algum nome francês ridículo. O Wembanyama simplesmente não é real. Você não consegue fazer uma build desse cara nem jogando videogame. E ele simplesmente tá lá destruindo e amassando o Timberwolves nos playoffs. 15 tocos em um jogo. Acho que isso nunca deve ter acontecido nos playoffs. E não satisfeito com tudo isso nessa temporada regular, o cara simplesmente lançou um depoy aos 22 anos de idade. Pode ter certeza que esse é só um de vários que ele vai ganhar. Você tá entendendo raridade que é um cara ganhar um depoy de forma tão assustadora aos 22 anos de idade? E o melhor é que todo mundo sabe que não foi só pelos tocos dele. Os jogadores simplesmente estão com medo de entrar no garrafão quando Victor Wembanyama está por perto. O cara ganhou um depoy porque os jogadores estão com medo de fazer pontos em cima dele. Você tem noção disso? O cara tá literalmente criando uma NBA onde você não pode entrar no garrafão porque tem um demônio de 2,24 m com os braços abertos e chegando na cesta. Pô, dá uma olhada nesses caras simplesmente desistindo de infiltrar e dar bandejas, porque o Wembanyama está dentro do garrafão. Porque você deve pensar, mas tá bom, ele faz tudo isso em temporada regular, mas chega nos playoffs, o que ele faz? Ele deve ter uma dificuldade, algum problema de mentalidade. Mas não, irmão, a gente tá falando de Wembanyama. Ele já é o jogador principal do Spurs e está chegando numa final de conferência da NBA, destruindo o Timberwolves. Lógico que talvez ele não chegue, tá? Não tô falando aqui que já tá vencido pro Spurs, eu não acho isso. Inclusive, ele teve um impacto gigantesco nesse último jogo, fazendo quase 40 pontos em um jogo de playoffs. E sim, eu tô falando bastante playoffs pra você ver como é absurdo um jogador fazer isso, tá? Porque não é normal. Tem jogador muito grande que some nos momentos decisivos. E eu tô pra fazer um vídeo sobre como a NBA tenta deixar a liga equilibrada e como alguns jogadores simplesmente destroem completamente esse senso de equilíbrio. Mas parece que o Wembanyama não vai ser só um desses jogadores. Parece que a NBA vai ter que criar leis e regras em cima desse cara. Eu quero que vocês me expliquem como que um jogador simplesmente mete fucking 15 tocos em um jogo de playoffs. Eu falo isso porque eu tenho amigos que são torcedores do Timberwolves que não estão entendendo merda nenhuma, e eu que tô torcendo pro Timberwolves, né? Eu tô torcendo pro Timberwolves. Eu estou torcendo pro Timberwolves. Meu Nets não chegou lá, eu tô torcendo pro Timberwolves. Eu estou indignado. Como que um jogador consegue fazer médias tão absurdas em todos os jogos? Agora, se esse jogador de 22 anos tá assim, imagina daqui 3 anos, a média de crescimento do cara é de mais de 4 centímetros por ano, ele vai virar um demônio. Antes do Wembanyama, o Spurs era um time completamente perdido e sem rumo.
Eles tiveram Tim Duncan, tiveram eras de ouro, mas de um tempo pra cá foi um time completamente perdido. Depois que Kawhi Leonard saiu, Tim Duncan se aposentou, não veio nada de muito especial por Spurs nesses últimos 10 anos. Mas acontece que o Wembanyama está mudando a trajetória do time e já transformou o Spurs em um verdadeiro contender. E sim, eles têm jogadores bons como De'Aaron Fox, Steve Castle e jogadores mais novos como Devin Vassell. Mas simplesmente o Wembanyama está carregando um time mediano para as finais de conferência, mostrando como ele pode simplesmente mudar o rumo e o destino de um time e da liga inteira sem precisar se esforçar. A relevância do Spurs voltou completamente por causa desse cara. O time tá com torcedores absurdamente fanáticos, como na época de Tim Duncan. O time tá com uma mídia absurda. Agora, fica um questionamento. Se você fosse um técnico aleatório da NBA, como por exemplo o Steve Kerr, o que você faria para marcar o Wembanyama e criar uma estratégia por volta? Porque pensa comigo. O cara é alto demais para ser marcado por armadores. O cara é rápido demais para ser marcado por pivôs. E ele é longo demais para ser marcado por alas. Eu acho que o único jeito de você marcar o Wembanyama é criar um clone dele e meter no meio da quadra. E o mais importante é que esse cara ainda vai ganhar massa, experiência, leitura e consistência. Então talvez o que nós estamos vendo agora não seja nem a versão final de Wembanyama. É a mesma coisa que você pegasse um bowl, você socasse Kareem Abdul-Jabbar, KD, Giannis Antetokounmpo e Gobert defensivamente e você juntasse tudo num shake, tomasse e você virasse. Tá ligado aquele filme que o moleque pega o tênis do KD e se torna ele? É como se o Wembanyama tivesse pego o tênis de todos esses jogadores, fizesse um emaranhado e simplesmente socasse tudo no pé dele, virasse simplesmente a aberração que ele é. E como eu já disse, o Wembanyama mudou o Spurs. Isso é fato. Desde Tim Duncan, a gente não teve nada desse nível naquela cidade. Mas simplesmente o Wembanyama trouxe um hype mundial pra NBA. O cara é o rosto da nova geração e o futuro da NBA. Se você tá vendo esse vídeo agora, você provavelmente já sabe. Mentira, provavelmente não. Mas o Wembanyama se tornou o rosto do 2K27. E ele é um jogador de 22 anos e tem hype pra simplesmente pegar jogadores que não se tornam rostos do 2K faz tempo, que ainda estão em atividade, como o Giannis Antetokounmpo, como o LeBron James, como Stephen Curry, e esse cara, dentre todos os que eu mencionei, vai ser o rosto do 2K27, mesmo talvez sendo o último 2K da história de LeBron James. Irmão, você tem um jogador que todo highlight viraliza, todo jogo vira um evento e todo mundo quer ver esse cara jogar. Ele já nasce com edit no TikTok. Todo jogo que tiver do Spurs, você vai entrar no TikTok no próximo dia e você vai scrollar 10 Reels de NBA. Dos 10, 8 vai ser de alguma coisa absurda que ele fez. O resto vai ser o LeBron Kawhi dançando Ice Goleiro. E sinceramente, na minha humilde opinião, eu acho que a NBA não entendeu o monstro que ela criou. O Wembanyama tá para se tornar o cara que vai destruir e revolucionar ao mesmo tempo a NBA, porque ele não tá bem perto de parar de ser o monstro que ele é, porque ele só tem 22 anos. Se Deus quiser, ele não vai se tornar um Derrick Rose 2.0. Porque a verdade é que uma coisa é você ter potencial, a outra é você já ser completamente inevitável. E a pior parte é que tudo que eu falei vai ficar 10 vezes pior daqui pra frente. Se você não sabe, tem uma estatística que um jogador profissional e um atleta atinge a maturidade óssea aos 31 anos de idade. Inclusive, é basicamente a idade média que um jogador de alto nível consegue um MVP. 30 anos. O Wembanyama já conseguiu seu primeiro DPOY aos 22. Apenas jogadores geracionais conseguem um prêmio individual de tanta importância tão cedo. E pode ter certeza que esse é o primeiro de pelo menos 5 a 6 DPOYs que ele vai ganhar. Você tem que entender que esse cara é muito jovem. Ele vai evoluir ainda, tá aprendendo com os playoffs. Ou seja, ele não tá acostumado com aquele clima de playoffs. E mesmo assim, ele meteu 12 tocos no primeiro jogo contra o Timberwolves e meteu mais de 39 pontos e 15 rebotes em um único jogo da série. Isso, mano, é muito absurdo. Isso não é nem 100% do que é o Wembanyama. Ele vai melhorar sua leitura de jogo com a idade, o seu físico vai ter uma melhora constante e ele vai criar uma consistência melhorada, assim tomando decisões também melhoradas. Imagina o Wembanyama no auge. Essa é tipo uma versão beta daquele aplicativo escroto que você instalou e anos depois descobriu que era o Tinder, onde você achou o amor da sua vida e finalmente se casou.
Então sim, mano, o patch final de Wembanyama ainda não saiu, fazendo com que a NBA esteja completamente ferrada. Vai chegar uma hora que os caras vão ter que criar um sistema estilo hack and check contra o Wembanyama, porque assim, o que você faria? Contra o Shaquille O'Neal, Popovic criou hack and check, porque ele não sabia bater lance livre. Agora coloca a desgraça do Wembanyama na linha de lance livre pra você ver o que esse cara vai fazer. Ele vai simplesmente meter 10 lances livres seguidos, porque não tem o que você fazer. Acho que o único jeito de você parar Wembanyama é jogar um Shai Gilgeous-Alexander na frente dele, o Shai ficar metendo falta o tempo inteiro e o Wembanyama ser ejetado. Então, pensa nisso, os times vão ter que começar a montar elencos em volta do Wembanyama. Os jogadores vão ter que ser mais altos, os pivôs vão ter que ser muito mais móveis. Então, assim, o estilo de jogo que a gente conhece hoje na NBA vai ter que ser completamente diferente. Alguns jogadores que já estão em escasso vão ser simplesmente sumir. Os jogadores mais lentões vão sumir, os alas mais curtos também, e aqueles armadores que não jogam defensivamente também vão sumir, porque com o Wembanyama em quadra, cada um vai ter que se virar com o seu. Você não vai poder ter um jogador que simplesmente não consegue marcar, como por exemplo o Trae Young. Isso é o tipo de coisa que acontece quando aparece um jogador geracional, estilo Shaquille O'Neal, estilo Michael Jordan, estilo Curry, LeBron James, que mudaram o jeito como a liga foi feita para ser jogada. Shaquille O'Neal criou pivôs muito mais fortes, Curry criou jogadores que chutam de 3 até hoje em dia, e Michael Jordan é o Michael Jordan, ele fundou a NBA. A NBA já tem seu futuro definido. O Wembanyama é com certeza o próximo rosto da liga. É aquele cara estilo Michael Jordan, estilo LeBron James, que vai se tornar a cara da liga mundialmente conhecida. E principalmente, ele vai ser o primeiro protagonista principal da NBA a ser um vilão. Porque todo mundo sabe que quando você tem um cara dominante nível absurdo, ninguém gosta, ninguém quer ver um jogo onde você sabe que o Wembanyama vai meter 20, 30 rebotes. Na minha opinião, o Wembanyama não vai só se tornar o rosto da liga. Esse cara vai formar o que ele quiser na NBA, como se fosse um parquinho de diversão dele. Comenta aí se você acha que o Wembanyama é o próximo rosto da liga, se ele vai formar a NBA 3.0 e se tem algum cara que consegue parar ele. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo que ajuda muito, e se você gosta de vídeo desse tipo, lembra de ativar o sininho, que tem um desse pelo menos 2 vezes na semana.